Fala aí, meus amigos, bem-vindo ao meu podcast. Espero que vocês curtam, compartilhe com seus amigos e fique ligado também nos próximos. E aí, meus amigos, Deléo aqui. Eu tô num hotel em Guarulhos, hoje é quarta-feira. Amanhã a gente viaja com a banda pra Foz. Hoje teve um evento de Spotify e a gente só volta segunda-feira pra casa. E geralmente quando eu tô no hotel eu sempre escuto uma música. Só que dessa vez eu coloquei num podcast e eu comecei a ouvir e eu achei muito massa. Aí veio uma ideia assim na minha cabeça, cara, eu vou gravar um podcast conversando com a galera que acompanha meu trabalho, que sempre me faz perguntas. Eu recebo muita pergunta pessoal, recebo muita pergunta de guitarra, mas também eu recebo muita pergunta falando de vida, de tipo, o que você fazia, como você começou e o que você faz hoje, tudo mais. A ideia desse podcast é ajudar vocês também que tem curiosidade, tem sonho de trabalhar com música e tudo mais, e que acompanham meu trabalho, que, sei lá, enfim. E tô pensando em gravar alguns. Eu não sei nem se eu vou lançar isso daqui, mas se você estiver ouvindo é porque eu lancei, que eu achei legal. Mas eu tenho muita coisa pra falar. Eu tava pensando aqui, cara, tenho muita coisa pra falar desde quando eu comecei a tocar e desde que a música virou uma profissão pra mim. Eu achei legal, achei uma coisa bem que talvez vocês ficariam felizes de me ouvir falando. Enfim, hoje eu vou falar um pouquinho, muito breve, assim, de como aconteceram as coisas. E quem sabe nos próximos eu entro em detalhes e vou dando dicas e vou conversando com vocês. Por que Deléo? Uma das perguntas que eu mais recebo. Por que Deléo? Seu nome é o quê? Meu nome é Leonardo. E Leonardo, meio paulista eu falei, né? Porque eu sou paulista. Eu sou casado com a Deia. Eu tenho 31 anos. E meu nome é Leonardo. Por que Deléo? Rapidamente, uma vez eu fui tocar com o Ministério Ipiranga. Foi uma das melhores fases da minha vida também. Quando eu tava nessa transição de tocar na igreja, dividir com um trabalho tipo secular. Eu trabalhava com um negócio muito de nerd. Eu vendia servidor da IBM, projetores da Epson, essas coisas. E eu conciliava isso com a música. Nessa época que eu comecei a tocar com o Ministério Ipiranga, foi aí que eu decidi que eu queria viver de música e tudo mais. Aí tem assunto pra caramba pra falar. Mas por que Deléo? Porque uma vez eu fui tocar com os caras e o som deles é aquele rock and roll, assim. Eles fazem um som, ministração e tudo mais. Tem aquelas músicas Ressuscita, Última Chance. Mas era uma vibe mais rock and roll, falando de guitarra, né? O antigo guitarrista deles era muito bom. Eu curtia demais o Anderson. Então as linhas de guitarra dele eram geniais, só que era muito pra aquela onda rock and roll. Nem tinha muito reverb, delay, essas coisas. E quando eu entrei, eu tinha um board já meio worshipeiro, assim, meio Hilson, assim. E eu dei uma cara nova pras músicas, eu comecei a tocar com bastante modulação e muito delay. Aí o baixista, o Maurício, virou pra mim e falou, mano, então você é o Deléo. Cara, eu lembro que naquele dia eu falei, cara, Deléo, que engraçado esse nome. Alguém ficou sabendo, depois de um ano, eu não tinha mais nome, acabou meu nome. Todo mundo me chama de Deléo e ninguém sabe que meu nome é Leonardo. Mas na minha família, todo mundo me chama de Léo. Então, tipo, minha esposa me chama de Léo, meus primos me chamam de Léo. Jamais os caras vão falar de Léo. Passou a vida inteira falando Léo e pra eles é muito estranho. Então, por isso que é Deléo. E aí eu curti, eu coloquei nas minhas redes e tudo mais. Então hoje virou meu nome, Deléo. A internet é muito engraçada que o cara que te conhece no Instagram, o teu nome virou aqui, ó, tá passando um avião aqui em Guarulhos. Tipo, teu nome virou @Deléo, entendeu? Não tem boi. Então, a internet hoje é muito forte até pra isso. Você tem um nome na internet que o pessoal vai te chamar desse nome. Mas massa, eu curti isso daí. Eu acho que é legal. Tem muito Léo também. Deléo ficou uma parada meio única. Mas enfim, só uma curiosidade pra galera que me segue aí, tem esse tipo de curiosidade, coisas pessoais. Galera, eu comecei a tocar com mais ou menos 10 anos. Foi que eu ganhei minha primeira guitarra. Eu lembro que eu tinha um violão. Eu ficava tocando Jota Quest na calçada. Ficava tocando rock and roll nacional, assim. Comprava aquelas revistinhas de cifra e tudo mais. Enquanto meus amigos queriam saber de pegar a menininha, queria saber de andar de skate. Eu andei de skate, andava bem pra caramba. Zoeira, andava mais ou menos. Eu ficava tocando, estudando.
Eu sempre fui um cara muito relaxado na escola, muito. Dei muito trabalho pra minha mãe. Minha mãe voltou chorando de muita reunião minha. As professoras ficaram malucas. Mas eu era doidão por música, estudava muito. E eu lembro que eu estudava até de madrugada, várias vezes, tinha que acordar às 7 da manhã no dia seguinte. Eu lembro que uma vez eu estudava de manhã, eu só dormia. O pessoal do colegial, eu repeti uma vez o terceiro colegial, e uma vez eu acordei 2 da tarde, eu estudava de manhã. A classe inteira me deixou dormindo. E eu acordei 2 da tarde com o pessoal entrando na sala. Foi a coisa mais doida. Por quê? Porque eu era tão viciado em música, em estudar, que eu não tava nem aí de dormir tarde, de não sei o que, eu queria saber de tocar. Mas nunca imaginei que isso poderia me dar uma profissão, eu viver um sonho. Enfim, tem muita coisa pra falar disso. Mas eu só contei um caso muito engraçado que eu já passei. Eu comecei no Ministério Zoe, muita gente nem imagina isso. O Ministério Zoe é a primeira formação, eu ajudei, tipo, a primeira reunião que teve do Ministério Zoe. O pessoal chama de Zoe, né? É que tem aquelas músicas Aqui é a Minha Alma e tal. Era minha família, a banda era eu, meu irmão, no teclado, meus primos. E essa era a formação. E foi uma época muito legal. Eu tenho muita coisa pra falar dessa época. O legal dessa época é porque, muito novo, com 14, 15 anos, eu já tocava em quase todos os cultos. A gente saía pra tocar em alguns lugares. Então isso me deu muita bagagem. Porque tem muito guitarrista que só estuda em casa. O cara ficar no quarto lá é essencial, claro, você estudar técnicas. Mas você ficar só no teu quarto estudando técnica, pra cima e pra baixo, não vai te dar uma bagagem de tocar ao vivo. Quando você toca ao vivo, você não joga mais o jogo sozinho. Você tem um time, você trabalha com outro foco, com outro objetivo. Então, o lance de você ter uma banda, de você tocar valendo, faz você amadurecer muito musicalmente. Eu conheço muito guitarrista que fica o dia inteiro no quarto estudando, mas não sabe o que fazer quando tá com uma banda. Cara, quando você tá com uma banda, você tem que fazer acorde, dó, bolachão também, se precisar. Você tem que dar suporte pra banda. Claro que hoje é muito mais fácil com acesso à internet, né? Você entra lá no YouTube, cara, você vê, tipo, o Guitarcão, o cara tocando no palco lá, como se você estivesse tocando e tal. Antigamente era um pouquinho mais limitado isso daí. Mas eu toquei desde muito cedo, eu comecei a tocar valendo mesmo. E daí depois eu conheci o pessoal do Ipiranga, que aí foi meio que uma transição, que eu comecei a trabalhar com música. Eu lembro que, cara, tem uma história muito curiosa, né? Tipo, no meu último emprego, eu fui demitido. E minha chefe me chamou na sala dela e falou assim, ó, eu vou fazer o maior favor da sua vida. Eu falei, qual? Eu falei assim, eu vou te demitir pra você viver de música. Eu fiquei pensando. Aí eu descobri depois que no meio do trabalho eu ficava, tipo, eu botava um fone e ficava viajando. Às vezes eu ficava no telefone com alguém falando de pedal de música e ela ficava sabendo. E o pessoal contava pra ela e ela falou, ó, você não pode nem entender agora, mas um dia você vai entender isso. E cara, ela fez o maior favor da minha vida. Eu lembro que quando ela me demitiu, eu peguei meu carro e tava indo pra casa e eu fui chorando. Liguei pra um amigo meu e falei, mano, olha o que aconteceu, fui demitida, ela falou que ia fazer um favor pra mim. E ali que começou, cara, tem tanta coisa pra contar, tanta coisa boa, tanta coisa que é bem interessante, assim, sabe? Tanta coisa que Jesus já tinha falado pra mim há muito tempo, mas que ali era o começo de uma parada incrível. No começo foi difícil, né? Minha família mesmo, tipo, ficava pensando, mano, mas como é que vai ser e tudo mais. Mas, cara, tem vezes que não é fácil, sabe? O caminho, às vezes, não é fácil. Eu passei por muita coisa, foi uma época bem difícil de grana e tudo mais. Mas em algum outro podcast eu vou falar um pouco disso, porque tem muito assunto. Mas aí eu saí, comecei a tocar com o Ministério Ipiranga. Só que aí foi uma época animal, porque, mano, pensa... eu tocava no Zoe e lá era mais aquela vibe administração e tudo mais, não tinha muito um padrão de música, você ia tocando o que tava sentindo. O Ipiranga não, já tinha músicas, já tinha que fazer a introdução e eram uns lugares tipo que tava abarrotado de gente e tudo mais, já tinha um guitarrista muito bom. Cara, querendo ou não, a administração, eu sei disso, tá fazendo pra Deus e tudo mais, mas tem a parte normal, a parte técnica, né? Tipo, você tem que fazer a introdução de uma música, você não vai fazer orando, né? Você não vai jejuar e falar, mano, tipo, você tem que estar com a mão boa, você tem que estar com a técnica em dia e
cara, se você fizer errado, vão te zoar mesmo. O pessoal não perdoa, a música é música. O jogador lá, ele entra, ele tem que resolver, né? Então, você tem que resolver. Eu lembro que, cara, eu ficava mole, me dava, tipo, quase caganeira quando tinha que fazer uma introdução de solo num lugar muito lotado. Tipo, eu tinha experiência no Zoe, mas era bem diferente. E ali foi meu começo. Foi uma época muito boa, que eu aprendi demais. E dali comecei a conhecer muita gente, comecei a me atualizar. Tem um outro avião passando aqui. Pra vocês verem, gente, é ao vivo mesmo aqui. Não tô colocando corte nenhum. É o que tá vindo na cabeça. Vocês estão curtindo aí? Tá legal? E pra não ficar muito grande, eu vou dar uma resumida. E depois disso, com Ipiranga, eu conheci uma galera. E aí, depois de uns anos, eu conheci o Gabriel Guedes. Comecei a tocar com ele. Foi uma época importantíssima. Eu comecei a crescer demais. Uma época que eu aprendi muito. O Gabriel é um amigão pra mim até hoje. Inclusive, eu vi ele hoje no evento. Como foi bom olhar pra ele e lembrar das histórias e do que a gente passou. Graças ao Rica, meu amigo, que me indicou pra tocar. E ali começou uma caminhada incrível na minha vida. Eu passei uns 2 anos com o Gabriel. E com ele eu toquei com muita gente, porque não era fixo. Então ali eu comecei a tocar com bastante gente. Gravei várias coisas, trabalhos importantes. E depois eu entrei pra tocar com a Lê. E aqueles meninos viraram minha família. E a gente gravou uma das coisas mais loucas, que foi a live do Carpinteiro. Foi incrível. Eu tenho um podcast, se eu quiser eu falo 2 horas só. Eu falo um dia inteiro só sobre essa época do Alê, que foi cara, não tem palavras. Essa época foi uma das mais ricas da minha vida. E hoje eu tô namorada. Tá sendo muito louco. Tem 2 meses. 2 meses não, tem 1 mês. Vai fazer 1 mês que minha vida deu um boom completamente. Eu mudei de cidade, mudei de banda, mudei de igreja. Eu deixei amigos que eu amo muito na Por Amor, tô na Poema. Mas continuam sendo meus amigos, a gente tem contato, tá sendo bem legal. E eu vou ser pai, minha esposa tá grávida de 5 meses. E minha vida deu uma mudada muito, muito louca, assim. Mas eu tô muito feliz. E eu tenho muita coisa pra falar pra vocês. Tô gravando esse primeiro aqui, tô lembrando de coisas, assim, tô compartilhando com vocês. Mas nesse vídeo mesmo já tem várias dicas do que eu passei e tudo mais. Que quem tem sonho de trabalhar com música pode ir absorvendo aí, que são bem válidas. Mas uma das coisas que eu quero deixar bem no foco desse vídeo foi o 3º avião que tá passando aqui. Foi a transição de tocar em igreja e tudo mais, e depois começar a tocar com bandas que já tinham um nome grande e tudo mais. Isso foi bem legal. Mas eu vou gravar um outro podcast, eu falei um pouquinho da minha vida. Depois eu vou entrar em mais detalhes, vou focar. Quem sabe nos próximos eu vou falar um pouquinho de guitarra, alguns vou falar de família, do que eu tô vivendo. Mas é isso aí, esse daí foi um dos primeiros. E eu acho que eu vou soltar. Se você estiver ouvindo aí é porque eu soltei e eu curti. Mas é isso, gente, eu vou gravar mais. E Deus abençoe vocês. E me deu feedback, me deu feedback de vocês, se vocês curtiram. E eu tenho certeza que esse podcast é uma ferramenta para abençoar a vida de vocês também, com tudo que eu passei e posso passar para vocês, tá bom? Deus abençoe e é nóis! The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.